Pessoal, bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos, depois desse feriado longo aí, né? Eu vou postar a atividade hoje, porque o combinado é segunda e terça-feira, para a gente finalizar essa parte do texto prova de amizade, tá bom? Então, só para relembrar, nós tínhamos feito os exercícios até a letra K sobre o texto prova de amizade, né? Então, o texto era sobre o Camo do Leste, que sabia que no Oeste tinha alguém com um nome igual ao dele, e ele resolveu ir até o Oeste conhecer essa pessoa que tinha o mesmo nome dele. Aí eles se encontraram, né? Ele foi se aconselhar com uma velha sábia. A primeira velha sábia disse que era melhor ele não ir. A segunda disse que ele poderia ir, mas que ele teria que se abrigar durante a noite. E aí ele encontrou o Camo do Oeste. Os dois foram para o Oeste, na casa do outro Camo. E eles começaram a ter uma forte amizade, né? O Camo, num dia, foi jantar, eles jantaram, né, na casa do Camo do Oeste, e o Camo do Oeste convidou ele para um passeio noturno. E aí o Camo do Leste disse que não ia, mas ouviu quando o Camo do Oeste foi atacado por uma serpente, né, que tentou aí matá-lo, né, o Camo do Oeste. E o Camo do Leste foi lá e desferiu um golpe, né, deu uma facada na cobra, e o sangue da cobra espirrou no olho dele, e ele ficou cego instantaneamente. E o Camo do Oeste, tentando também salvar a vida do amigo em troca, né, de que ele foi salvo em troca do favor, foi até a velha sábia da aldeia dele, do povoado dele, perguntar o que ele poderia fazer. E a velha sábia disse que ele deveria então matar o próprio filho, e passar o sangue do filho nos olhos do Camo do Leste para que o Camo do Leste voltasse a enxergar. O Camo do Oeste voltou para casa com essa dúvida, né, sobre o que ele poderia fazer agora, né, diante dessa situação difícil de tentar salvar o amigo, né, mas em troca da morte do filho, e a história acaba aí. Então, nós respondemos as questões até a letra K, e agora a gente vai finalizar essas questões, tá bom? Então, vamos lá para agora a questão L na página 19 do Trilhas de Aprendizagem, tá bom? Então vamos lá. Ainda sobre o trecho, arriscando a sorte, o Camo do Leste foi até lá, desembainhou a sua faca e desferiu um golpe certeiro sobre a cobra. A palavra lá faz referência ao lugar em que acontecia o conflito entre o Camo do Oeste e a cobra, ao conselho da velha sábia, para ele não sair de casa, ou a casa do Camo do Oeste. Então, no trecho que ele fala assim, arriscando a sorte, o Camo do Leste foi até lá. Até lá onde? Desembainhou sua faca e desferiu um golpe certeiro sobre a cobra. Lá onde? Então, ele foi no lugar onde estava o conflito entre o Camo do Oeste e a cobra. Lá, se refere aí ao conselho da velha sábia, ou lá se refere à casa do Camo do Oeste. Lembrando que lá dá a ideia de lugar, né? Então os dois estavam lá, o Camo do Oeste e a cobra, né? A cobra se enrolando nele, e o Camo do Leste foi até lá. Lá aonde? Então você vai marcar um X, tá? Se você quiser, volta na história também, tá? E aí você vai ver, ó. Vamos lá no trecho que ele fala aqui, ó. Arriscando a sorte, o Camo do Leste foi até lá, desembainhou sua faca e desferiu um golpe certeiro sobre a cobra, que pouco a pouco foi desfalecendo até cair morta no chão. Antes ele fala aqui, né, ó, pensando no conselho da velha sábia, o Camo do Leste resolveu não sair para ajudar o amigo, mas de dentro da casa ouviu os gritos desesperados do outro e não conseguiu se conter. Arriscando a sorte, o Camo do Leste foi até lá, desembainhou a faca. Então, lá onde? Onde ele foi, tá? E aí vocês têm aí as alternativas, vai marcar um X na correta, tá bom? Na questão M, observe os verbos retirados do trecho analisado. Arriscando a sorte, o Camo do Leste foi até lá, desembainhou sua faca e desferiu um golpe certeiro sobre a cobra. Em qual tempo verbal eles se encontram? Então, as palavras foi, desembainhou e desferiu, ele diz respeito a coisas que acontecerão no futuro, no presente ou no passado.
Então, arriscando a sorte, o Camo do Leste foi até lá, desembainhou sua faca e desferiu um golpe certeiro na cobra. Então, esses verbos, essas palavras, elas estão no futuro, no presente ou no passado. Você vai marcar aí a alternativa que você acha correta, tá bom? Retire do conto Prova de Amizade um trecho que comprove o uso dos verbos no tempo que você escolheu na questão anterior. Então, se você colocou lá que a maioria dos verbos estão no passado, você vai procurar um trecho aqui no texto que comprove isso com palavras no passado, né? Então, por exemplo, aqui, ó, quando ele fala assim: o Camo do Oeste foi consultar a velha sábia de seu povoado para saber o que poderia fazer para resolver a visão do amigo que lhe salvara a vida. Então, ele foi lá para saber o que ele poderia fazer com relação à visão do amigo que salvou a vida dele. Então, são também palavras, se você escolheu no passado, você vai procurar aqui no texto um trecho de palavras também no passado, tá? Por exemplo, aqui, ó, saborearam a refeição e ao final o dono da casa convidou o outro amigo para caminhar um pouco e se refrescarem com a deliciosa brisa noturna. Então, ele convidou, passado, né? Aqui, ó, no terceiro dia encontrou um homem e ao se apresentar lhe disse. Então, encontrou, né? Tem vários trechos aí de palavras no passado. Se você escolher na resposta anterior, né, na questão M, se você escolheu passado, então você vai na N retirar trechos do texto em que tem palavras no passado, tá bom? Não se esqueçam de colocar as aspas, porque o trecho não é seu, é do texto que você retirou, e usar a letra maiúscula, tá bom? Inicial maiúscula. Na letra O, explique a sua maneira por que nas narrativas a maior parte dos verbos se apresenta no passado. Então, por que a maior parte das histórias tem verbos no passado? Por quê? O que você acha sobre isso? Por quê? Tá? Por que as histórias, elas têm, a maioria das histórias contam, né, usando palavras no passado? Por quê? Tá? Então, você vai responder o que você acha. Na letra P, observe o trecho. Antes, porém, consultou uma velha sábia, cujo conselho foi: as autoras do conto utilizaram a expressão em destaque com a intenção de. Então, a expressão velha sábia, ela está destacada. Isso é no texto também, né? Então, por que as autoras do conto fizeram isso? Para desvalorizar as pessoas idosas, e por isso elas usam a palavra velha, ou valorizar a sabedoria das pessoas mais velhas, retratando no conto o quanto os países do continente africano valorizam os idosos, tá? Então, você vai marcar aí. Por que o trecho velha sábia está destacado? É para desvalorizar as pessoas idosas, por isso a palavra velha, ou para valorizar a sabedoria das pessoas mais velhas, retratando no conto o quanto os países do continente africano valorizam os idosos, tá? É a primeira ou a segunda, você vai marcar um X aí na correta. Na letra Q, ainda analisando o termo velha sábia, é correto afirmar que, de acordo com o seu sentido, adquirimos sabedoria com o passar do tempo? Justifique sua resposta. Então, vocês acham que com o passar do tempo nós ficamos mais sábios, nós aprendemos mais coisas, nós conseguiremos ensinar mais coisas? Você, de 5 anos atrás, né, em comparação com hoje, você sabe mais coisas? O tempo, ele ajuda a gente a aprender coisas novas? Então, você vai colocar aí sim ou não e por quê, né? Por que com o passar do tempo nós vamos aprendendo mais coisas e vamos ficando aí sábios, tá? Na questão R, observando o momento atual, nossa luta contra a pandemia do coronavírus, você acha que nossos idosos estão sendo tratados com respeito? Explique. Então, pensando aí em tudo que a gente está vivendo, né, inclusive agora nessa época do feriado aí, né, que teve um feriado prolongado que começou aí no sábado e foi até na segunda, né, muitas praias ficaram lotadas, né, muita gente fazendo aglomeração nos bailes, né, as pessoas sem máscara. Você acha que esses comportamentos dessas pessoas, né, pensando aí numa maioria,
tem sido respeitoso com os idosos, pensando que é uma doença que atinge muito mais os idosos do que os mais jovens, né? Apesar de também atingir os mais jovens. Então, o fato dessas pessoas estarem se aglomerando em praias, em parques, sem máscara, elas estão respeitando os idosos? Sim ou não? E por quê? Tá bom? Lembrando que a gente teve aí recordes, né, de idas para o litoral, num momento que ainda estamos na pandemia, né? Não é porque a vacina está em fase de teste que a gente vai se colocar em risco ainda. Essa vacina não está acessível ainda para a gente, né? Então, pensando nisso, os idosos estão sendo respeitados? O que você acha? Aí é a sua opinião, né? Na questão S. Ao final do conto, Camo do Oeste passa a viver um dilema, pois precisa fazer uma escolha difícil: matar o filho, passar o sangue dele nos olhos de Camo do Leste, para que o amigo volte a enxergar. Se você estivesse no lugar do Camo do Oeste, qual seria a sua decisão? E aí? Você mataria o filho para salvar o amigo? Sim, não? Qual seria a sua decisão? E por que você decidiria isso? Tá bom? E na T, para finalizarmos o nosso trabalho com esse conto cheio de aventuras, surpresas e decisões a serem tomadas, você fará uma última atividade que indicará a sua compreensão sobre o enredo de um conto. Como você observou, as autoras deixaram o final aberto, fazendo uma pergunta, levando o leitor a refletir. Agora você fará o papel de autor do conto, prova de amizade, e criará um final para essa história. Coloque-se no lugar do Camo do Oeste e escreva qual foi a decisão dele e como isso aconteceu. Escreva um parágrafo conclusivo propondo um possível desfecho para o conto. Boa sorte, mão na massa, aliás, mão no lápis. Então aqui você vai escrever como que você encerraria esse conto, né? Então vamos voltar. O último parágrafo tá assim, ó. Só para a gente retomar, tá? Vamos lá. Tá assim, ó. Os dois últimos, né? O Camo do Oeste voltou para casa, meditando sobre essas palavras e sem saber que decisão tomar. O amigo provara sua amizade, arriscando a vida para salvá-lo, e por isso ficara cego. Será que ele deveria também provar sua amizade, tirando a vida de seu filho, para devolver a visão a tão precioso amigo? Então, acabou aí. Aí você vai escrever mais um parágrafo para terminar essa história. Então, você pode começar lá. O Camo do Oeste voltou para casa e aí? O que ele fez? Ele salvou o amigo ou não? Quer dizer, fez com que o amigo voltasse a enxergar ou não, tá bom? Então, vocês vão... Vou deixar aqui rapidinho por conta do barulho. Vocês vão responder essas questões que faltam, certo? Que é até a questão T, tá? E escrevam aí, né? O parágrafo final. O Camo do Oeste voltou para casa e fez o quê? Você agora é o autor dessa história. Você vai finalizar essa história. Ele voltou para casa e como que termina? Tá bom? Então você vai fazer um final para essa história, tá? Pode ser surpreendente, pode ser triste, pode ser feliz, pode ser, não sei. O final que você achar que é bacana e que seria um final convincente, tá bom? Lembrando que o narrador é o observador, então você não pode falar, eu fui lá. Não, você tem que falar o Camo. É como se você estivesse vendo a história. Então, o Camo do Oeste foi lá e... Ou o Camo do Oeste voltou para casa e o que aconteceu? Um parágrafo, tá bom? Não precisa mais que isso. Ah, professora, eu me empolguei, adoro escrever, fiz 3 parágrafos. Tudo bem também, não tem problema. Mas lembre-se de que é um desfecho. Então, você não pode prolongar mais essa história, porque a história já está se encaminhando para o final, tá bom? Qualquer dúvida, estou aqui, né? Eu vou postar essa atividade hoje, o resto da semana, como vocês sabem, a gente fica aí à disposição para as dúvidas, tá bom? Qualquer coisa me escrevam, na medida do possível eu vou respondendo, qualquer dificuldade, qualquer dúvida com relação às questões também podem me perguntar, tá bom? E é isso. Bom início de semana, cuidem-se, né? Lembrem-se que a pandemia não acabou, nós estamos ainda
né, nesse período de isolamento social. Eu sei que para muita gente tem sido difícil, né? Mas principalmente imaginem para quem não tem internet, não tem computador, não tem nem como acessar essas atividades, né? Porque aqui todo mundo pôde retirar o trilhas na escola, mas nem todo mundo vai ter a explicação do professor, né? E o auxílio do professor por conta da internet, né? Infelizmente. Então, assim, mas vamos pensar que estamos todos vivos, com saúde, né? E nos isolar em casa, porque não é brincadeira, né? O vírus está aí, mesmo as pessoas falando que estão cansadas de ficar em casa, cansadas de ficar fazendo isolamento, né? Com saudade de ir pra praia, pro parque, todo mundo tá, né? Mas a gente tem que tomar cuidado porque o vírus está aí, ele é um fato, né? Que tá matando muita gente, tá bom? Não é porque você é jovem que você vai falar, ah, mas eu sou jovem e tal, se eu pegar. Às vezes, se você pegar, pode ser só os sintomas de gripe ou você pode ficar hospitalizado, ir para UTI, falecer. O coronavírus está matando todas as idades, né? Claro que mais os idosos, mas a gente sabe que todo mundo tá correndo risco, né? Então se cuidem, tá bom? E aí qualquer dúvida sobre eu achei as questões tranquilas, então assim, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, me escrevam, tá? Estou à disposição aqui para ajudá-los no que puder, tá bom? Um beijo, boa semana, cuidem-se. Estou com saudades de todos, saudades da escola, imagino que vocês também, mas vamos ter fé na ciência, né? Acreditar na ciência, que tudo isso vai passar. E vamos passar por isso com saúde. O ano a gente recupera, as vidas não, né? Tá bom? Beijo. Boa semana para vocês, bons estudos. E eu estou aqui. Façam os exercícios com calma. Pode postar a resposta até sexta-feira, sem pressa, tá bom? Tô aqui. Beijinho. Tchau, tchau. Boa semana.